Bem-vindo a mais uma aula de estrutura de dados. Hoje nós vamos, de fato, olhar árvores semi-balanceadas. Eu falei para vocês na última videoaula que as árvores binárias de busca, elas são legais, elas ajudam a gente a organizar as coisas, mas elas têm um problema. Se você, ao construir uma árvore, você entra com dados em ordem ou ordem inversa, a árvore deteriora e ela perde a propriedade de ter complexidade log de n na recuperação de um dado. Isso é muito ruim. Se a gente botar dados absolutamente em ordem dentro de uma árvore binária de busca, você vai terminar com uma lista cuja única diferença para as listas sequenciais que nós vimos até agora é que a árvore é um jeito mais complicado de você fazer uma lista. Então, por isso existem as árvores semi-balanceadas que podem se reorganizar. E é isso que nós vamos ver hoje. A primeira árvore é a árvore AVL. Então, vamos relembrar lá a árvore binária balanceada. Nós vimos um algoritmo apenas para você montar uma árvore binária balanceada e era um algoritmo que não montava uma árvore de busca. Ele simplesmente pegava os dados na ordem que você ia dando e ia construindo uma árvore balanceada. E qual é o critério de balanceamento absoluto? A diferença máxima de altura entre quaisquer subárvores dentro da árvore deve ser 1, e a diferença máxima do número de nodos entre quaisquer subárvores dentro da árvore também não pode ser maior do que 1. Então, se a gente tem uma árvore binária de busca e a gente quer manter esse critério, existe um algoritmo para isso que eu não passei para vocês. Esse algoritmo é muito custoso, não vale a pena, ninguém usa, por isso a gente não aborda. Então, se tentou durante muito tempo contornar esse problema. E qual é a ideia por trás disso? É a gente atacar essa questão da ineficiência que advém do fato de nós tentarmos manter a árvore absolutamente balanceada. Então, numa árvore semi-balanceada, o critério de balanceamento ele é relaxado. Em matemática, relaxar uma restrição, to relax a constraint, significa que eu vou substituir o requisito de atender aquela restrição de forma absoluta, exata, por um requisito mais fácil de eu atender aquilo de uma maneira aproximada. E a partir do momento que eu aceito ter uma aproximação do meu critério, eu consigo desenvolver algoritmos muito mais rápidos. Isso é um processo muito comum em computação. Daqui para frente vocês vão ver várias situações onde a gente vai relaxar uma restrição e com isso produzir um algoritmo mais rápido, mais eficiente do que o algoritmo que a gente divisou originalmente, que atendia absolutamente a um critério. Então, as árvores semi-balanceadas, elas usam uma restrição mais fácil de ser atendida, que a gente chama de critério de semi-balanceamento. Esse critério de semi-balanceamento ele varia de modelo de árvore semi-balanceada para modelo de árvore semi-balanceada, e nós vamos estudar 3 modelos aqui. Na verdade, eu vou apresentar um quarto para vocês quando eu estiver falando de árvore B, mas esse a gente, na verdade, não implementa, é só a título de curiosidade. Então, a primeira árvore semi-balanceada a ser desenvolvida foi desenvolvida por 2 matemáticos russos, George Maximovich Adelson-Velsky e Eugeni Mikhailovich Landis. E eles publicaram o algoritmo da árvore AVL nos anais de matemática, nos anais da Academia de Ciências da União Soviética, Cadernos de Matemática, em 1962. Essa revista, essa publicação, ela ainda existe. Aqui a gente pode ver a capa de um exemplar de alguns anos atrás. É uma revista famosa e na época em que foi publicada existia artigos em inglês nessa revista e muita gente lia isso. Então, logo, o algoritmo da árvore AVL
que vem de Adelson, Velsky e Landis, tá? Ficou bastante famoso. Tá? Então, na árvore AVL, a gente tem uma condição de balanço e não mais um balanceamento absoluto com aquelas diferenças máximas de 1 entre alturas e números de nodos. Na árvore AVL, tá, com isso a gente consegue fazer um rebalanceamento da árvore quando ela começa a deteriorar com um algoritmo que é bastante eficiente. Tá? Então, qual é esse critério de balanceamento que a gente passa a ter na árvore AVL? Tá? A gente relaxa aquele critério que nós tínhamos antes. Eu sou um nodo. Eu tenho duas subárvores. A diferença máxima de altura entre essas duas não pode passar de 1. E a diferença máxima de número de elementos entre essas duas subárvores não pode passar de 1. E eu relaxo isso para o seguinte critério. A diferença de altura entre as minhas subárvores não pode passar de 1. Tá? O algoritmo é agnóstico ao número de nodos em cada lado. Mas aí você vai se perguntar, mas então isso pode deteriorar, porque eu posso ter uma raiz e simplesmente uma lista para cada lado. Não, porque a árvore AVL, ao se adaptar, tá? Quando você insere ou deleta um elemento, você volta recursivamente subindo na árvore e a cada nodo você olha as duas subárvores daquele nodo e avalia a profundidade. Tá? Se eu começo a fazer uma lista numa direção, vocês vão ver nos exemplos daqui a pouco, eu chego num momento onde eu já identifico isso e eu ajusto. Tá? Com isso a gente tem uma árvore onde você insere elementos ou retira elementos e toda vez que você volta recursivamente dessa operação, você vai ajustando a árvore para que ela fique semi-balanceada, ou seja, atenda o critério de balanceamento, o critério que a gente chama de critério AVL dessa árvore. E esse rebalanceamento ele é feito através de rotações das subárvores, ou seja, eu rodo a minha subárvore de maneira que um nodo suba ou desça, tá, e se transforme na raiz daquela subárvore. É uma ideia muito simples. Você imagina que você tem uma árvore, né? E aqui eu tenho o nó do raiz, ele tem dois filhos. Eu posso girar lá ou para cá e fazer um dos filhos virar a raiz. Tá? Na verdade, essa é o que a gente chama de rotação simples. Tá? A árvore AVL vai ter algumas situações onde a gente vai ter uma coisa chamada rotação dupla. E vocês vão ver que não é difícil. E o critério de quando que a gente aplica uma rotação dupla, tá, também pode ser calculado de uma forma muito simples. E a gente já vai ver. Tá? Bom, como é que eu preciso agora modificar o meu nodo de árvore binária de busca para que eu possa aplicar os critérios de árvore AVL? Bom, a gente precisa, então, fazer com que cada nodo saiba a sua altura, ou seja, eu sou um nodo dentro da árvore, se eu me considerar a raiz das minhas subárvores, tá? Então, qual é a minha altura, qual é a distância até as folhas? A gente pode calcular isso sempre, só que não tem graça. Com isso eu perdi toda a eficiência. Né? Imagina eu voltando de uma árvore, cada vez que eu subo para um novo nodo, eu tenho que percorrer a árvore até as folhas para ver qual é o caminho mais longo para eu poder saber a minha altura. Não faz sentido. Então, a gente passa a ter uma nova variável de instância na definição da nossa classe e é a definição de altura. As outras três variáveis de instância a gente já tinha na árvore binária. E a ideia é que essa variável de instância altura, ela é atualizada sempre que nós estamos voltando da recursão, tanto na inserção de novos elementos, como na deleção de elementos. Vocês vão ver que a gente vai, para definir os algoritmos de inserção e deleção, nós vamos pegar aqueles que você já implementou para a árvore binária de busca. Se você não implementou, implemente rápido, porque você vai precisar deles para usar aqui. Né? Isso é uma coisa bastante importante em toda essa disciplina. A gente vai fazer muitas coisas onde você vai construir em cima de algo que você já desenvolveu para a estrutura de dados anterior. Então, não deixe nada passar
porque a gente está sempre reutilizando código, reutilizando coisas que você escreveu em capítulos passados, e a gente, inclusive, ao determinar a velocidade dessa disciplina, a gente parte da premissa de que vai ter coisas que você já fez e você só precisa modificar para adaptar para a nova estrutura de dados. Então é importante, não perca o passo, mesmo que você diga, por exemplo, a árvore binária de busca comum ninguém usa, eu não vou implementar. Implemente. Você precisa dela aqui, vai precisar dela também nas próximas árvores que a gente vai ver. Muito bem. Então, como é que eu faço para retornar à altura de uma subárvore? A gente vai criar um método que todo nodo consulta para saber. Então, como é que a gente faz isso? Ora, é muito simples. Eu sou um nodo. Se eu for nulo, eu devolvo um valor pré-definido que é -1. Um nodo inexistente tem, por definição, altura -1. Então, eu estou numa folha e eu tento ver se essa folha tem filhos e qual é a altura. A hora que eu passo um ponteiro nulo para esse algoritmo aqui, o algoritmo não vai dar erro, ele vai me devolver -1, porque a altura de uma árvore inexistente é, por definição, -1. Se não, eu devolvo o conteúdo do campo altura. Com esse método aqui, eu estou garantido de que eu posso fazer buscas, posso perguntar a altura de quem eu quiser dentro da árvore, e eu não vou ter problemas em definir a altura ou devolver algum valor. Isso é uma coisa bastante importante que você tem que também ter em mente. Muito bem, vamos adiante agora para o resto da árvore. Então vamos ver aqui a inclusão de elementos na árvore. Aqui nós temos uma árvore que eu construí até chegar num certo número de elementos. E agora eu estou fazendo uma coisa dentro dessa árvore. Observem que isso é uma árvore binária de busca. Eu incluí o elemento 6,5 aqui embaixo. A hora que eu incluí o elemento 6,5, eu vou voltar recursivamente dessa inclusão e eu descubro, olhando o meu elemento 8, que ele está desequilibrado. Porque eu sou 8, de um lado do 8 eu não tenho ninguém, e do outro lado do 8 eu tenho uma subárvore com profundidade 2. Ops! 0 e 2 tem uma diferença, né? Então, com isso, a gente feriu no 8 o critério AVL, o critério de balanceamento, e a gente precisa fazer uma rotação. Com isso, a gente determina de que lado que o critério foi ferido. Nesse caso, ele foi ferido do lado esquerdo, do lado do 8, o lado do 7. Então, a gente aplica o que a gente chama de uma rotação à esquerda. A rotação à esquerda, ela acontece para a direita, não se confundam. Mais adiante a gente vai ver a árvore red-black, a árvore rubro-negra, onde a gente fala de rotações para um lado. Na árvore AVL a gente fala de rotações de um lado, ou a um lado. É sempre o lado que causou o desequilíbrio. No caso aqui, foi a subárvore 7, 6,5 que causou o desequilíbrio. Então o culpado é o 7, é uma rotação à esquerda, e a gente vai rotacionar em torno do 7, de maneira que o 7 suba, o 8 desça. E a gente tem este resultado que vocês estão vendo aqui. E isso é a nossa árvore balanceada. Rebalanceada, na verdade. Eu inseri o 6,5, ela desbalanceou, e eu fiz um rebalanceamento. Então é importante a gente ver isso. Eu insiro, eu volto, olhando a altura de cada nodo. A gente vai ter, na próxima videoaula, uma simulação, onde nós vamos olhar com muitos nodos como é que isso acontece, para você fixar esse assunto. Aqui, por enquanto, você imagina o seguinte: tenha em mente o algoritmo de inserção da árvore binária de busca que nós já vimos. A versão recursiva desse algoritmo. E agora imagine o seguinte: eu vou voltar das minhas recursões, e toda vez que eu volto, eu olho as duas subárvores, vejo qual é a mais funda, atualizo a minha altura,
e olho se a diferença de altura entre essas subárvores é maior do que 1. Se for, eu sei que eu tenho que rotacionar. Não? Muito bem. Então, o algoritmo básico é bastante simples. Tá? Você executa o algoritmo recursivo de inserção em árvore de busca. Quando você inseriu, tá? Você volta recursivamente, tá? Sempre fazendo o quê? Atualizando a informação da altura. Tá? Cada nodo conhece a sua altura e você sabe que um nodo vai ser o quê? Uma posição mais alta do que o mais alto, a mais alta das suas subárvores. Tá? Se você chegar até a raiz sem encontrar nada de errado, beleza. Caso você encontre um nodo desbalanceado, quer dizer, aonde a diferença, o módulo da diferença de alturas foi maior do que 1, você vai realizar a rotação sempre em relação à subárvore mais funda do nodo desbalanceado. Então, naquele exemplo lá, significa que depois da inserção do 6,5, foi o 8 que ficou desbalanceado. Muito bem. Então, vamos agora construir uma árvore e ver o que acontece. Eu vou fazer uma árvore com nodos de 1 a 7. Então, eu insiro 1, sua raiz não tem filho, beleza. Eu insiro 2, eu volto, a diferença de altura é 1, beleza. Eu insiro o 3. Haha! Quando eu volto lá no 1, eu descubro uma diferença de alturas de 2. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu determino o culpado. O culpado é o lado mais fundo. Tá? Você também pode dizer assim, o culpado é o lado onde eu inseri. Na deleção, isso vai ser importante, tá? Porque ali a gente determina o culpado pelo lado de onde você deletou. Tá? Aqui, na inserção, você podia pegar tanto o lado mais fundo quanto o lado por onde você inseriu, tanto faz. Tá? Então, isso é a subárvore direita, então eu vou fazer uma rotação simples à direita. O 2 sobe, vira a raiz, o 1 desce e vira o filho da esquerda do 2. Muito simples. Tá? Agora você vai inserir o 4. Não tem problema, eu chego no 2. Não há desequilíbrio, porque de um lado tem uma árvore de profundidade 1, do outro lado tem uma árvore de profundidade 2, é tranquilo. E depois eu vou inserir o 5. Na hora que eu insiro o 5, tá? Eu tenho um desequilíbrio aqui. E aí o que vai acontecer? Eu preciso, então, primeiro voltar e eu descubro que esse desequilíbrio é no 3. Eu vou fazer uma rotação, de novo, à direita, no 3. Tá? Então, isso é uma característica também da árvore AVL. Se você insere dados em ordem, você vai ter uma quantidade enorme de rotações simples à direita acontecendo. Nem sempre é isso, mas é a situação típica. A cada dois elementos, pelo menos, você vai ter uma rotação simples à direita acontecendo. Muito bem. Não vamos continuar. Eu vou agora, essa aqui é interessante, eu vou inserir o 6. A hora que eu insiro o 6, tá? Aqui, observem aonde que vai acontecer o meu desequilíbrio. Ele acontece lá em cima na raiz, no 2. Eu sei que o culpado é do lado que eu inseri. Tá? Então, eu vou ter que fazer uma rotação entre o 2 e o 4. Tá? Observem o seguinte agora. Tá? O 4 tem um filho da esquerda. O que vai acontecer com o filho da esquerda? Tá? Nesse caso, tá? O filho da esquerda ele vai virar o filho da direita do nodo que desceu. Então, é o que a gente está fazendo aqui. O 3, que estava pendurado à esquerda do 4, agora ele vai estar pendurado à direita do 2. E com isso a gente manteve o critério de árvore de busca. Né? Isso é uma coisa importante. O que está maior sempre à direita, o que está menor à esquerda. Não tem problema aqui, porque eu sei que tudo que tiver pendurado à esquerda do 4 é maior que o 4, mas é menor que o 2. Ora, a hora que eu desço o 2, é menor que o 4 e é maior que o 2. A hora que eu desço o 2, eu posso pegar essa subárvore inteira aqui e simplesmente pendurá-la do lado direito do 2.
eu sei que ela é menor que o 4 e ela é maior que o 2, ela vai estar no lugar certo. Tá? Então isso acontece sempre dessa forma. Tá? Isso é automático. Na verdade, a gente já estava fazendo isso nas árvores anteriores, só que a gente estava levando o ponteiro nulo de um lado para o outro. E a gente não via. Tá? Agora a gente está vendo acontecer. Tá? Muito bem. Vamos lá. A gente continua. Tá? Eu inseri o 7. O 7 cria uma tripa para o lado do 5 aqui. Tá? E aqui a gente tem uma rotação simples. E olha só o resultado. Eu gerei uma árvore absolutamente balanceada aqui. Tudo bem, é uma situação efêmera. Por acaso aconteceu aqui agora. À medida que eu vou avançando, já a gente vai de novo ir para árvores semi-balanceadas. Mas assim, vocês veem que o algoritmo ele não é ruim, porque de vez em quando, inclusive, o resultado vai ser uma árvore absolutamente balanceada, bem bonitinha, como aquela que você desenharia se pedisse para fazer uma árvore binária. Né? Então, vamos ver os algoritmos, né? Para você entender essa questão. Observe o seguinte, né? A gente está representando aqui as 3 sub-árvores que são movidas de um lado para outro através de triângulos. Né? E a gente está representando os 2 nodos, que são os nodos em torno dos quais vai acontecer alguma coisa como bolas. Então, essa aqui é uma situação de rotação à esquerda, ou seja, eu cheguei no nodo K2, aqui, e eu, olhando o nodo K2, eu descobri a diferença de altura entre a subárvore dada pelo nodo K1 e a subárvore dada pelo primeiro nodo aqui do A, tá? É maior do que 1, eu preciso rotacionar. O culpado está do lado esquerdo, é o mais fundo. Tá? Então, eu vou rotacionar à esquerda. Como é que isso acontece? Tá? Então, é esta aresta aqui que ela vai ser rompida. Tá? Então, a subárvore da qual K2 é a raiz, ela vai descer, porém, sem aquela aresta. A subárvore C, ela muda de lugar, ela muda de pai. Então, ela era o filho da direita de K1, porque tudo que tinha lá é maior do que K1. Tá? Mas a gente sabe que é menor do que K2. Não? Porque porque B, C e K1 estão à esquerda de K2, então não tem problema. Tá? Então eu vou pegar isto que é o maior subconjunto dessa árvore, onde K1 é a raiz, e vou pegar esse subconjunto inteiro e pendurá-lo do lado esquerdo de K2. Com isso eu sei o quê? Tudo que tem aí é menor que K2. E agora eu posso fazer o quê? Eu vou levar o K1 para cima e fazer K2 ser o filho da direita de K1. Pronto. Tá? Os critérios de árvore de busca se mantiveram. Tudo que está na subárvore B, tá, é menor do que K1. Tudo que está à direita de K1 é maior do que K1. Então, o que estava na subárvore C já era maior do que K1 de qualquer forma. Né? Continua lá. Só que é menor que K2. Então, pode ser pendurado à esquerda de K2 e o que está na subárvore A é maior do que K2 e está bem à direita. Com isso, os critérios de árvore binária de busca estão satisfeitos, a gente não destruiu essa condição de ordem, tá? E ao mesmo tempo a gente rearrumou a condição AVL e as alturas se equilibraram. Tá? Então, é um algoritmo muito, muito simples. Tá? Ele está aqui. Basicamente, ele se constitui no quê? Eu tenho uma variável auxiliar, que é K1. Tá? Eu vou fazer uma troca aqui muito simples, tá? Uma troca triangular. Tá? E aí depois a segunda parte do algoritmo simplesmente é eu adaptar as alturas. Então a nova altura de K2 vai ser o máximo, tá? A maior altura entre a esquerda de K2 e a direita de K2. Tá? E a altura de K1 também vai ser o quê? A maior altura entre a esquerda de K1 e a altura de K2, que é quem desceu, né? Tá? Observem que nos dois casos eu estou adicionando 1, porque esses dois nodos eles subiram de lugar.
Tá? Então eu preciso adicionar 1 em cada um deles. Tá? E a minha variável auxiliar virou a nova raiz dessa história toda e é essa que eu vou retornar como valor. Então observe o seguinte, na árvore AVL, quando a gente retorna da inserção, a gente faz o quê? A gente compara alturas e a gente roda se necessário e a gente atualiza o nó do filho. Então, eu estou aqui, eu sou um determinado nodo, eu mandei inserir para lá. Eu estou voltando na hora que a recursão voltou para mim, eu vou olhar se aquilo lá embaixo está em ordem, vou mandar arrumar, e aí, feito isso, o que eu faço? Eu pego o resultado de mandar arrumar e faço isso ser o meu novo filho ali da minha direita, por exemplo, não? Ou da esquerda. Não? E é essa a ideia. Então, a rotação simples à direita nada mais é que o quê? O algoritmo espelhado. Não? Antigamente eu pedia para os alunos fazerem, agora a gente está dando o algoritmo para vocês aqui. Tá? Então, rotação simples à direita, rotação simples à esquerda, muito fácil. Eu não vou apresentar uma animação para vocês. Tá? Muito bem. E quando é que a gente faz uma rotação dupla? Vamos entender, essa parte é menos óbvia. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos continuar construindo aquela árvore lá e eu vou inserir as chaves de 15 a 8 em ordem inversa. Quando eu insiro chaves em ordem inversa, uma coisa muito comum que vai acontecer é a rotação dupla. Tá? Vamos dar uma olhada nisso. Tá? Então, se eu pegar aquela árvore lá e eu inserir o 15, não vai ter problema. Tá? A hora que eu vou inserir o 14, por sua vez, o rebalanceamento não vai funcionar. Vamos dar uma olhada aqui na árvore para a gente entender. Tá? Então, observe o seguinte. Tá? Eu inserir os dados em ordem inversa faz a gente terminar com a árvore desse jeito aqui. Né? Eu inseri o 15, depois eu inseri o 14. O 15 foi à direita, o 14 foi à esquerda. Claro, ele é menor que o 15, então ele vai à esquerda. Ora, se eu aplicar uma rotação, né? Uma rotação à direita agora aqui, o que vai acontecer? A rotação à direita ela vai me resultar nessa árvore aqui, que não equilibrou nada. Não funcionou. Não. Então, a gente precisa fazer uma coisa diferente. Né? Vocês estão entendendo aqui. A hora que eu rodo isso aqui à direita, eu rodo em torno do 15. Tá? O 7 desce. O filho da esquerda do 15 vira o filho da direita do 7. E aí, o que eu tinha? Eu tinha um zigue-zague numa direção e aqui do lado de cá, agora eu tenho um zague-zigue. Eu não consertei a árvore. Então, a gente precisa de uma outra estratégia. Tá? Então, numa rotação dupla à direita, a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente já vai entender como. Então, imagina o seguinte. Tá? Quando eu defino a rotação dupla, eu vou definir 4 grandes subárvores, A, B, C e D, como a gente está vendo aqui, tá? Nesse desenho. Tá? E eu vou definir 3 nodos, K3, K1 e K2 aqui. K3 e K1 é a direção aonde houve o desequilíbrio. Mas a gente não vai começar arrumando a árvore por ali. Nós vamos começar arrumando a árvore entre K1 e K2. Então, como é que acontece isso? Eu quero chegar nisso daqui. O K2 que está lá embaixo é que vai virar a raiz. Então, para isso, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa pegar essa árvore aqui, apesar do desequilíbrio ser à direita, eu não vou fazer uma rotação à direita aqui. Eu vou primeiro descer um nível e fazer uma rotação à esquerda entre K1 e K2. E depois que isso tiver feito, o K2 tiver subido, o K1 tiver descido, aí sim eu vou fazer uma rotação à direita entre o K3 e o K2. Então vamos ver como é que isso aqui funciona. Então o primeiro passo, eu determinei que eu tenho um problema de rotação dupla e o problema foi identificado quando eu cheguei em K3, porque a altura de A e a altura da subárvore definida por K1 tem uma diferença maior que 1. Vocês já viram que diferença maior que 1, na verdade, para nós é sempre diferença igual a 2, porque a gente está sempre arrumando a árvore. Né? Então, se eu vejo
e daqui a pouco eu vou dar um macete para vocês para descobrir quando é que a rotação é dupla, tá? Que eu preciso de uma rotação dupla, eu não vou rotacionar aqui na aresta culpada, tá? Que é K3, K1. Tá? Eu vou descer até K1 e eu vou ir para o outro lado e fazer uma rotação entre K1 e K2. Então, o primeiro passo aqui, tá? É eu eliminar essa aresta, fazer o meu K1 descer. Tá? Aí eu vou pegar aqui essa árvore, subárvore C, e eu vou pendurá-la do lado esquerdo de K1. Tá? E aí eu vou fazer o quê? K2 subir e eu conecto. Então, isso aqui o que que é? Isso é uma rotação simples à esquerda entre K1 e K2. Agora sim, tá? Isso aqui está pronto para eu fazer uma rotação simples à direita entre K2 e K3. Isso significa que o quê? O B, a subárvore B, ela vai parar à direita de K3, o K3 desce, a subárvore B vai parar à direita, e o K2 sobe, vira a nova raiz, e o K3 vira o filho da esquerda do K2. Vamos olhar? Tá? Então, eu vou descer a árvore aqui, eu vou descer essa outra subárvore, vou pendurá-la à esquerda de K2 e vou pendurar o B à direita de K3. Pronto. Fiz a rotação dupla. Então, numa rotação dupla, a gente sempre roda. A gente desce um, roda no sentido contrário àquele do desequilíbrio, e aí a gente pega e roda no sentido do desequilíbrio com o nó de cima. E está feito. Então, isso aqui funciona simétrico para o outro lado e eu vou devolver K2 como a nova raiz. Observem, tá? Nesse processo todo aqui, lá no início, K3 era a raiz. Tá? K3 está pendurado embaixo de algum outro nodo lá em cima. Agora, o novo nodo, tá, vai ser K2. Observem que K2 subiu 2 níveis. Tá? Então, é muito importante a gente ter uma função que devolve um ponteiro e lá o nosso método de inserção, ele sempre depois de cada retorno recursivo, ele substitui o valor do ponteiro para a subárvore daquela direção, de onde a recursão está voltando. Então, aqui temos o exemplo simétrico, então a rotação dupla à esquerda, né? Ela é primeiro uma rotação simples à direita entre K1 e K2 aqui, o K2 sobe, depois ela passa a ser uma rotação simples à esquerda entre o K3 e o K2. O K3 vai descer, o K2 sobe. Muito bem. Então, voltando ao nosso exemplo de antes, como é que a gente vai fazer isso acontecer? Aqui, nesse caso, o K3 é o 7, o K1 é o 15 e o K2 é o 14. E é o 14 que a gente vai fazer virar a nova raiz. Com isso a gente consegue arrumar. Então, eu descubro que o 7 está desequilibrado e que eu tenho que equilibrar. Não? E para equilibrar eu vou fazer o quê? Eu vou descer para o 15 e aí eu vou ir para o outro lado. Não? E vou rodar em torno do 15 de maneira que o 15 desça, o 14 suba. E aí eu volto. E aí eu rodo entre o 7 e o 14 de maneira que o 7 desça e o 14 suba. Então, esse exemplo aqui é o exemplo mais simples, onde a gente primeiro não vê a motivação, porque nós temos 4 subárvores A, B, C, D, né? E uma delas aqui é nula. Né? Então é difícil a gente visualizar. Né? Você vai ter outras situações onde você realmente tem subárvores grandes penduradas embaixo. Quando nós estivermos na nossa próxima videoaula com a simulação, você vai ver isso acontecer. Aqui a ideia desse exemplo é manter simples. Bom, como é que eu sei que aqui acontece uma rotação dupla e nas outras vezes aconteceu uma rotação simples? Eu tenho que guardar o nodo que eu inseri. A chave do nodo que eu inseri eu preciso guardar, porque na hora que eu vou ver se eu vou fazer uma rotação simples ou dupla, eu comparo o valor desta chave com o valor das chaves dos 2 nodos na aresta que desequilibrou. Né? Então, a hora que eu descubro que o meu 7 está desequilibrado, o culpado é para o lado de cá, para o lado do 15. Né? Então,
7 está desequilibrado, o filho dele na direção do desequilíbrio é 15. Então eu tenho chave 1, 7, chave 2, 15. Quer dizer, o K3 é 7 e o K1 é 15, né? O nodo que eu inseri, que causou o desequilíbrio 14, ele tem um valor entre estas duas chaves. Nesse caso aqui tem, né? O 14 está entre o 7 e o 15. Nesse caso, eu sei que ele foi parar num lugar que vai exigir uma rotação dupla para a gente reequilibrar. Então, este é o critério de decisão se eu vou usar uma rotação simples ou vou usar uma rotação dupla. Tá? Eu olho a chave do nodo que eu acabei de inserir e eu vejo se essa chave está entre o nodo que desequilibrou e o primeiro nodo no caminho do desequilíbrio. Se ela estiver entre os dois valores, então eu tenho certeza de que é uma rotação dupla. Se ela estiver antes ou depois dos dois valores, eu não tenho que me preocupar, a rotação é simples. Esse é o critério. Muito bem. Agora, a gente continua aqui e insere o 13, por exemplo. O 13 eu vou inserindo aqui. Até chegar no 14 eu vejo que ele é menor que o 14, aí eu vou lá para o lado do 7, eu vejo que ele é maior que o 7 e foi para lá. Muito bem. Eu descubro que tem um desequilíbrio na hora que eu volto, que eu levei mais tempo para descobrir o meu desequilíbrio, porque a árvore está ficando mais complexa. Eu só descubro o desequilíbrio lá no 6. Muito bem. 13 está entre 6 e 14? Sim. Então é rotação dupla. Ponto. Tá? Essa regra vale sempre. E o que eu vou fazer? Eu defino que o 6 é o K3, o 14 é o K1, e aí esse é o zig, e o zag é para o outro lado, o K2 é o 7. Observe que nesse caso agora eu não vou nem rotacionar o 13. Né? No exemplo anterior, o nodo que foi inserido, ele fazia parte da rotação. Aqui ele não faz mais parte. Tá? E isso vai acontecer muitas vezes. A gente tem árvores muito profundas e a gente descobre o desequilíbrio só lá em cima. Então a gente tem que guardar o valor do nodo que foi inserido para a gente poder decidir se a rotação é à esquerda ou à direita. Isso é uma questão importante, tem que ser um valor que está lá, você passa como parâmetro no seu algoritmo, é conhecido durante todo o processo de percurso da árvore, senão não funciona. Então aqui agora é muito simples. Tá? Eu vou fazer uma rotação à esquerda entre 14 e 7, o 7 sobe, o 14 desce. Tá? E o 13, que estava à direita do 7, fica à esquerda do 14. E agora eu volto mais um passo. Tá? E vou fazer uma rotação à direita entre o 6 e o 7. O 6 desce, o 7 sobe. Pronto. Tá? Acabou-se. O filho à esquerda do 6 continua filho à esquerda do 6. Isso aí não se altera. Muito bem. Agora, o 12. Se eu vou inserir o 12, o meu desequilíbrio é descoberto só lá em cima na raiz, no 4. Olha só. Tá? Como o 12 é maior do que 7, o 12 é maior do que os dois elementos entre os quais o desequilíbrio foi descoberto, então a rotação é simples. E né? Eu subo o 7, desço o 4 e o 6 vai parar à direita do 4. Acabou. Isso aqui é bem simples. Então a gente pensa, uma rotação na raiz com certeza vai ser uma rotação dupla complicada. Nesse caso aqui, por exemplo, não é. Foi bem simples de se fazer. Bom, agora eu vou inserir o 11. Onde é que vai parar o 11 aqui? O 11 vai parar à esquerda do 12. Ao voltar, o desequilíbrio é percebido aqui no 13. E é fácil, eu tenho uma tripa toda para a esquerda, só olhando você já sabe que é uma rotação simples agora. Né? A rotação simples em torno do 12, o 13 desce, o 12 sobe, o 11 fica pendurado onde é que estava e acabou. Então, se eu for para o resto, 10 e 9 vai ser inserido com rotação simples, o elemento 8 sem rotação alguma, experimenta em casa. Tá? A árvore resultante é esta daqui, que nós estamos vendo aqui. Tá? Muito bem. Agora tem um caso interessante, a inclusão do 8,5. Tá? Tá? No 8,5 eu vou ter uma rotação dupla,
mas que parece que ela é simples. Né? Mas observe, eu vou inserir o 8,5 fazendo o quê? Um zag e depois um zig aqui. Né? Ele vai pendurado lá embaixo, à direita do 8, e o 8 está à esquerda do 9, e é o 9 que desequilibra. Então a gente já pode desconfiar que isso é uma rotação dupla, e de fato é, porque o 8,5 está entre o 8 e o 9. Tá? Então é a rotação dupla, é o 8,5 que sobe, tá? E o 8 e o 9 ficam embaixo. Então, a rotação dupla, você vai pensar, pô, o algoritmo deve ser complicado. Olha aqui. Tá? É muito simples. Tá? Eu não preciso nem de variável auxiliar. Tá? Então, o que eu faço? Eu já tenho as rotações, né? A rotação dupla é primeiro uma rotação lá embaixo, na direção contrária, e depois uma rotação aqui em cima na direção certa. Tá? Então, a rotação dupla à esquerda aqui, que vai levar o nó do raiz da subárvore desequilibrada, né? O K3, né? Vai ser o quê? Primeiro, eu vou rodar à direita entre a esquerda do K2, tá? Usando a esquerda do K2 como nova raiz, né? E depois, isso vai atualizar a minha esquerda do K2, né? Do K3, perdão. Quer dizer, eu faço o K1 descer e o K2 subir. Né? Então, a esquerda do K3 agora é o K2. E agora eu rotaciono simples em torno de K3 e é isso que eu devolvo. Né? A rotação simples em torno do K3 vai fazer o K2 subir e é o K2 que eu retorno. Então, são duas linhas de código. Essa é a questão elegante, né? Da árvore AVL. A gente percebe que é um modelo que foi desenvolvido por matemáticos, ele é muito elegante, eles não perdem tempo, os algoritmos são muito compactos. E é fácil de você aprender. Você só tem que lembrar o macete de quando é que a rotação é dupla e o resto é simples, e dar uma olhada nas nossas simulações ali, com aquelas subárvores coloridas, ABC na rotação simples, ABCD na rotação dupla, e entender que aquelas árvores, às vezes, são simplesmente um ponteiro nulo. Bom, então, vamos dar uma olhada no algoritmo de inserção. O algoritmo de inserção, escrito de forma resumida, dá essa tripa aqui, e a gente vai olhá-lo da mesma maneira como nós já vínhamos vindo outras coisas. A gente vai colocá-lo de forma resumida aqui do lado, e vamos levar uma janela móvel, tá? E vamos aqui vendo de uma maneira que você pode ler pedaços do algoritmo. Então, o resto fica em cinza escuro aqui, só para você saber que tem mais algoritmo. Né? A gente vai começar olhando o que está nesse retângulo aqui, que é o quê? O caso especial de eu achei o lugar onde inserir. Né? Então, isso aqui nada mais é do que o algoritmo de inserção recursivo que a gente modificou. Né? A inserção na árvore AVL ela exige muitas modificações, por isso a gente escreve um algoritmo novo. Vocês vão ver depois que a deleção da árvore AVL é muito simples. A gente pega o algoritmo recursivo de deleção, que vocês já viram, e a gente só modifica duas linhas dele. Vai ser bem fácil, bem interessante. Muito bem. Então, o caso especial é aquele eu achei a folha, aonde que eu vou inserir. Tá? Nessa situação, eu tenho que tomar um cuidado aqui, porque eu vou fazer mais coisas. Eu vou atualizar a altura como 0, por exemplo, que é uma coisa que a gente antes não tinha. Tá? Muito bem. Eu estou no meio da árvore, eu não estou inserindo. Tá? Nesse caso, eu vou ter o resto do algoritmo. Tá? E o que acontece? Quando eu estou no meio da árvore, eu estou retornando de uma chamada recursiva, aqui no retângulo vermelho em cima. Tá? Então, por exemplo, eu fui para a esquerda, tá? Então retorno da esquerda e eu digo, o meu novo ponteiro para a esquerda, a nova subárvore esquerda, é o resultado da inserção, né? Que quando eu inseri, está aqui, é isso que eu volto. Né? Não. E aí agora eu vou fazer o seguinte, tá? Se a minha diferença de altura, tá, é maior do que 1, está desequilibrado. Então, agora eu tenho que fazer os testes. Tá? Então, primeira coisa é isso, é olhar se existe um desequilíbrio. Se o desequilíbrio ocorreu,
tá? Eu vou ter que verificar o seguinte, tá? Se a informação que eu inseri, né? Observem que essa informação que eu inseri, ela está como parâmetro, tá? Eu passo como parâmetro lá na chamada, eu tenho sempre essa informação visível. Tá? Então, eu olho a minha informação, se ela estiver entre os dois valores no caminho do desequilíbrio, então, tá? Eu tenho uma rotação dupla. Tá? Se não, eu vou ter uma rotação simples. É só isso. Tá? Então, eu verifico simplesmente se a minha informação que eu estou passando como parâmetro por todo o algoritmo, que é a mesma sempre, tá? Ela é menor do que o valor à esquerda. Tá? Só isso. É o suficiente para mim saber. Se eu estou voltando da esquerda, ou eu inseri algo que é maior do que o nó da esquerda, no caso uma tripa à esquerda, ou eu inseri algo que é menor do que o meu filho à esquerda, no caso eu fui para a esquerda e depois para a direita. Né? Então é uma decisão muito simples de ser tomada, é um teste, e com esse teste eu descubro se eu vou rodar duplo ou vou rodar simples. Muito bem. Então eu chamo as rotações, dependendo de qual for. Observem sempre que eu vou atualizar uma variável chamada árvore rodada, que é uma variável auxiliar que eu tenho aqui. Tá? E agora eu vou fazer o seguinte. Tá? Eu vou atualizar o meu pai para que a coisa fique correta. Tá? Então, a árvore AVL passa tanto o nó atual quanto o nó do pai sempre como parâmetros. Né? Vocês viram aqui, a gente tem dois parâmetros. Tá? O nó que eu estou olhando e o meu pai. Porque eu preciso atualizar o pai aqui. Tá? Essa é uma questão importante que você tem que ter em mente. Tá? Então, tá? Se eu sou o filho da esquerda, então agora o novo filho da esquerda é o resultado da rotação. Se eu for o filho da direita, então é o novo filho da direita do meu pai que vai ser o resultado da rotação. Tá? Então observe que, tá, quando eu faço uma rotação dupla, eu sou K3. Eu vou rodar a árvore, eu continuo sendo K3, não importa quem é a raiz, porque a raiz está aqui acima desse retângulo, como uma variável auxiliar chamada árvore rodada, que aí eu vou atribuir ao meu pai. E se eu não tive que rodar nada, eu só atualizo a altura. E acabou. Tá? Se eu tive que rodar, a atualização das alturas é lá na rotação simples, né? Vocês viram lá. Tá? É a rotação simples que atualiza a altura durante a rotação. A rotação dupla não atualiza a altura. E o algoritmo global de inserção só atualiza a altura quando não rodar. Isso é uma questão importante também. Você não pode esquecer de atualizar a altura depois de rodar. Muito bem. Então, essa aqui é a segunda parte do algoritmo, aqui na nossa visão de tripa resumida, esse retângulo. E agora vamos para a outra parte. Ela está aqui só como um comentário. Eu expandi esse comentário, colocando aqui a versão espelhada. Tá? Então, esse aqui, a parte de cima do que vocês estão vendo aqui, é a mesma coisa que a gente tem aqui, só espelhada para o outro lado. Eu não vou repetir para vocês aqui, vocês podem depois ler com calma, é a mesma coisa. E aí, onde é que tem alguma coisa nova ainda? Aqui no senão. Tá? Se nada daquilo em cima aconteceu, ou seja, eu não achei um nó nulo, eu não consigo mais descer nem à direita nem à esquerda, é porque eu esbarrei no nó com valor igual ao que eu estou tentando inserir. No nosso modelo de árvore binária de busca, cada nodo é único. Tá? Então, você não vai inserir dois elementos duplicados. Tá? Então, a gente deve retornar um erro. Tá? É esse último senão aqui. E, por fim, eu retorno sempre. Tá? Então, isso está fora de todos os testes. Eu retorno sempre o nodo. Tá? Muito bem. A deleção é o que estava faltando. Como é que funciona a deleção? Tá? Na deleção eu vou buscar a chave a deletar, eu vou deletar usando o algoritmo recursivo de deleção da árvore binária de busca, que a gente já viu. Tá? Só que eu vou modificar esse algoritmo para fazer o quê? Logo após o retorno da chamada recursiva, eu vou chamar uma função
que ela atualiza e verifica as alturas das subárvores, aplica uma coisa chamada regra do zigue-zague, a gente já estava usando o termo zigue-zague na rotação dupla, né? Aqui também. Então, vai usar a regra do zigue-zague para saber se eu preciso fazer uma rotação dupla ou simples e rotaciona caso a diferença de alturas exija isso. Tá? Então isso tudo vai estar numa rotina que é chamada em 2 lugares. Tá? Então, o que é a regra do zigue-zague? É diferente daquela regra do valor. A regra do valor ela é importante, tá, na inserção, porque eu tenho o valor que eu inseri. Tá? Quando eu faço a deleção, vocês lembram que o algoritmo de deleção, tá, ele recursivamente podia ir deletando outros valores. Né? Quando eu mando deletar um valor e o valor que eu quero deletar está lá no meio da árvore, como é que eu deleto? Eu pego ou o maior filho da esquerda ou o menor filho da direita e puxo ele para cima. E aí eu chamo a deleção de novo com aquele valor para deletar lá embaixo. Né? Então, a gente vai mudando a chave a ser deletada. Por isso, a gente avalia a necessidade de rotação de uma maneira diferente. Né? O que é a regra do zigue-zague? É o seguinte. Eu cheguei num nodo, eu estou voltando e eu cheguei num nodo onde eu descobri que existe um desequilíbrio. A diferença de alturas é 2, das 2 subárvores. Então, eu vou olhar para o lado mais fundo e eu vou ver o quê? A direção do nodo que eu eliminei, ou ela, para eu chegar lá, o meu filho e o meu neto são os 2 na mesma direção, ou primeiro eu vou para a esquerda, depois para a direita, ou primeiro para a direita, depois para a esquerda. Tá? Se eu mudar de direção, tá, no caminho em direção ao culpado, tá, então eu tenho uma rotação dupla. Se eu não mudo de direção, ou seja, se eu vou como se fosse numa tripa, tá, eu faço uma rotação simples. Tá? Então, quando o meu desequilíbrio é à esquerda, eu olho o quê? Qual é a subárvore mais funda? Tá? Qual é o caminho para a subárvore mais funda? É 2 vezes à esquerda? Ou é 1 vez à esquerda, 1 vez à direita? Se for 2 vezes à esquerda, rotação simples. Se for 1 vez à esquerda, 1 vez à direita, tá? É rotação dupla. Se o meu desequilíbrio ele é à direita, é a mesma coisa. A subárvore mais funda, ela é direita-direita? Ou ela é direita-esquerda. Se ela for direita-direita, a rotação é simples. Se ela for direita-esquerda, a rotação é dupla. É só isso. Tá? Qual é a vantagem disso? Eu não preciso saber qual foi o nodo que foi deletado, porque ele não é relevante. O que é relevante é o caminho mais fundo, que é o caminho culpado pelo desequilíbrio. Eu tenho que olhar esse caminho mais fundo para entender, né, se eu vou precisar rodar duplo ou rodar simples para poder reequilibrar a árvore. Tá? Muito bem. Então, isso aqui é uma explicação bem de alto nível. Vamos ver como é que fica isso na forma de algoritmo. Tá? Então, a ideia da regra do zigue-zague, o que é? Eu vou analisar os filhos, eu vou determinar o caminho mais longo, e eu não preciso percorrer até o fundo. Né? Isso é o charmoso da árvore AVL, porque cada nodo conhece a sua altura. Então, é muito fácil. Eu só preciso andar 2 nodos, né? E aí eu consigo saber qual é o caminho. Né? Eu vejo, bom, o desequilíbrio vem do filho da esquerda. Legal. Então eu vou descer à esquerda 1 nodo, e aí eu olho qual é a altura dos meus 2 netos. Aquele que tiver a maior altura é a direção do culpado. Se o que tem a maior altura também está à esquerda, então eu sei que eu tenho uma rotação simples com o meu filho. Acabou. Porém, eu fui para a esquerda e agora eu vi, bom, o meu neto é o neto da direita, que é o mais fundo. Então é zigue-zague. Então eu sei que eu tenho primeiro uma rotação simples entre o neto e o filho, e depois eu tenho uma rotação simples entre o novo filho e eu. Tá? É isso. Muito bem. Então, como é que fica? Se eu tiver direita, é muito simples, eu vou ter uma rotação entre K2 e K3 e acabou. Então, essa é a subárvore causadora, essa é a subárvore mais funda, eu simplesmente faço essa rotação e acabou, devolvo o K1. Tá? Agora, tá? Se eu
descubro que a subárvore causadora é K1, mas é o filho da esquerda de K1, que é mais fundo, tá? Então, agora eu preciso de uma rotação dupla. Então, primeiro eu tenho que fazer isso aqui, devolver o K2 aqui. E agora eu preciso fazer o quê? Fazer a próxima rotação aqui, descer o K3 e eu devolvo o K2, tá? Como a nova raiz dessa subárvore. Tá? Então, os algoritmos de rotação são os mesmos. É exatamente a mesma coisa que você implementou lá para a inserção, você também vai usar aqui. Tá? Não muda absolutamente nada, você tem exatamente a mesma coisa aqui que você tinha antes. Tá? O que vai mudar? Tá? É a forma como eu testo isso aqui. Então aqui tem um resumo da regra para a esquerda. Tá? Então, no caso zigue-zigue é simples, no caso zigue-zague eu faço assim. Tá? Então eu só preciso ver isto. A mesma coisa aqui à direita. No caso zigue-zigue é o que você já tinha, no caso zigue-zague é a rotação dupla. Tá? Muito bem. Então, vamos olhar o algoritmo de deleção. Esse aqui é mais simples, então eu não fiz com uma representação de alto nível do lado, simplesmente está a primeira metade dele aqui, depois a gente vai ver a segunda metade. Então, essa aqui é a parte onde eu mando deletar e retorno o filho, dependendo para que lado que eu estou indo. Estou indo da esquerda, eu estou indo da direita. Tá? E o que eu vou modificar aqui? Tá? Eu vou incluir uma chamada a uma função. Tá? Ali em cima também, está faltando. Tá? Que chamada função é essa? É muito simples. É uma chamada função onde eu vou olhar se está desequilibrado ou não. Eu vou atualizar a primeira altura, eu vou olhar se está desequilibrado e vou determinar se é a regra do zigue-zigue ou a regra do zigue-zague e vou rodar. Então, muito simples. E aí eu retorno o novo valor de árvore caso eu tenha rodado. Caso não, eu só atualizei a altura. Então, esse algoritmo de atualizar a altura, que faz essas coisas, ele é muito simples de você fazer. A gente não vai passar o algoritmo para você. Você mesmo pode fazer esse algoritmo em casa, ele tem poucas linhas. Tá? Observem que ele vai aqui e ele vai nessa chamada mais em cima, aqui da esquerda também. Tá? Eu só desenhei aqui, mas você tem que lembrar disso, de colocá-lo lá na esquerda também. Do outro lado, na outra parte do algoritmo, que é onde eu achei aonde eu vou inserir, eu faço a mesma coisa. Tá? Eu vou inserir a chamada aqui em cima depois de eu ter deletado o elemento. Tá? Eu faço a atualização de alturas também e já verifico se eu não tenho que rodar nada ali. Tá? Então é só isso que eu preciso fazer, mais nada. Tá? Bastante simples. E você vai conseguir implementar isso aqui sem nenhum problema. Tá? Então, tem que lembrar disso. Essa chamada, ela ajusta a altura, verifica se tem desequilíbrio. Se tiver, olha se é a regra do zigue-zigue ou a regra do zigue-zague. Tá? Ou seja, rotação simples ou rotação dupla e roda. Tá? Escreva isto e insira a chamada para esta função aqui, aqui e mais aqui em cima também. E acabou. E é isto. Então, para fixar esse assunto, na próxima videoaula nós vamos trabalhar com o simulador de árvore AVL que nós disponibilizamos para você. É um simulador que a gente adaptou de um simulador originalmente da Universidade de São Francisco, na Califórnia. Ele foi adaptado para automatizar vários processos, para funcionar em português. E o link para esse simulador está lá no Moodle para você. É só você dar uma olhada no Moodle, você vai achar o simulador. E nós vamos fazer uma videoaula que é para você assistir agora em seguida, ou vá fazer um lanche e assista a videoaula logo depois, para você ver. E é isso, gente. Isso foi uma aula do
da disciplina de estrutura de dados do curso de Ciências da Computação da Universidade Federal de Santa Catarina. Divirta-se!